esporte pode sim ser um lugar de muito egoísmo, individualismo, né? Porque vem uma coisa da competição. Eu tinha um lugar de querer sempre ultrapassar os meus limites. Foi muito forte competir comigo. Eu sempre tinha que ir mais rápido do que eu fui. Então aí é um lugar que tá acariciando o meu ego. Pra que eu quero chegar mais rápido do que eu fui? Eu vou chegar aonde? Né? Tinha um técnico que falou, não, você, que até então eu jogava meio atacante, ponta, você vai jogar na lateral, você vai virar lateral direita. Se encaixou, né? E foi assim que eu cheguei nesse auge, né? Como a lateral direita. Fui pra seleção, número 13, com o nomezinho, Luana. Então, carinho muito grande. Medalha de ouro, Copa Sul-Americana no Chile. Terceiro lugar, Copa do Mundo na Rússia. E com gostinho de primeiro, porque foi um jogo que o Brasil, pela primeira vez, venceu os Estados Unidos num jogo oficial. Então foi uma sensação ainda mais saborosa. E morei nos Estados Unidos por 8 anos. Então me formei em ciências do exercício. Eu ainda jogava, era atleta e já estava dando início a esse lado de coach, preparadora física, personal. É inevitável quando você faz um esporte você pensar em querer chegar no topo, no lugar mais alto. Só que eu sempre fui muito realista. Sofri 2 lesões no joelho, 9 anos de diferença um do outro, mas nessa última eu voltei pro Brasil para me recuperar e aí estava tudo pronto para voltar, né, para os Estados Unidos. Eu vim para passar 3 meses. Aí foi um primeiro choque, primeira barreira, obstáculo na época, que foi meu visto foi negado. Então eu me vi de braços atados, assim, para onde ir. E começou a vir uma sensação de que não, eu preciso voltar pro alto rendimento, eu continuei treinando igual. Não posso perder minha parte física, meu condicionamento físico. Tinha aquilo muito forte. Como assim? Se eu deixar isso de lado, é como se estivesse desvalorizando a Luana. E eu preciso encontrar uma outra maneira de suprir essa falta que eu tô sentindo. Aí chegou um momento dessa fase da minha vida que eu até lembro, eu tava num bar olhando uma prova de triatlo. Eu olhei aquilo e falei: triatlo é um lugar de muito, muito esforço, muito treino. Não, e como é que eu vou nadar por uma prova de triatlo? Eu nadava 30 metros, agora eu não nadava 1 quilômetro. E o condicionamento físico é completamente diferente, né? O pulmão, eu tinha pulmão para correr. Agora, quando você põe na água, muda. Mesmo assim, a Luana falou, vou lá, sozinha, fui. E
super também me identifiquei com a bike, gostava de pedalar pesado. Aí fui pra minha primeira prova. Fui do jeito que dava. Aí quando eu vi o resultado bom. Aí mexeu no ego. Aí o egozinho falou: ah, tá gostoso assim. Então vamos continuar que dá pra subir no pódio, né? Um momento de muita significância nessa trajetória. Acredito que para todos, né? A gente vai entrar aí na questão de pandemia, de perdas, de mortes, renascimentos, transformações. E não foi diferente aqui, né? Tive a perda da minha avó, minha querida avó, Nissete Bruno, que todos sabem quem é. O programa de hoje começa com uma notícia triste. A atriz Nissete Bruno, de 87 anos, morreu hoje no Rio de Janeiro. Por complicações da Covid-19. Nissete Xavier Miessa nasceu em Niterói, no dia 7 de janeiro de 1933. Uma das pioneiras da dramaturgia brasileira, nos mais de 70 anos atuando. A dona Nissete, como era chamada carinhosamente pelos colegas, deixa uma marca de dedicação à arte e generosidade. Eu fui uma peça-chave nessa passagem da minha avó. Diretamente ou indiretamente, como se eu fosse a causa da morte da minha avó. Se eu fosse você, não me perdoaria. E aí eu escutei aquilo, me deu mais certeza, mais força. E a minha última conversa com ela, eu estava, os meus sintomas chegaram antes que o dela, então com 10 dias teste positivo, ela estava super bem, aí nos falamos por telefone e nesse momento eu desabei, pedindo desculpas por algo que, lógico, não se tem certeza se foi, se não foi, como é que foi, como aconteceu. Mas eu me coloquei também nesse lugar, né? E hoje eu enxergo isso com muita consciência. E ela falou pra mim: minha filha, mas por que você tá me pedindo desculpas? Não se coloque nesse lugar. Tá tudo bem. E isso com certeza me trouxe um suporte que eu precisava no momento. E aí ela se foi depois de 21 dias. E aí imagina a minha sensação de talvez ser a possível culpada de tudo isso. Mas
algo dizia que eu fui escolhida para estar nesse papel. Pessoa que estaria forte para passar por tudo isso. E foi a partir desse momento que tudo se transformou. Que eu renasci. Que a espiritualidade virou minha prioridade de vida. E a minha conexão com o divino foi muito intenso, tem sido intenso. Então eu digo que essa passagem, como se ela abrisse esse caminho. Se a gente não cuidar do próximo, cuidar disso aqui, destruir a nossa mãe natureza, a gente não vai destruir, né? Porque ela é maior do que tudo isso. Ela que vai destruir com a gente. Surfo quase todo dia. Minha relação com a natureza tá muito forte. Entro no mar e eu, enfim, esqueço tudo o resto. Parece que eu sou o mar, né? Então eu fluo com o mar. Tirei o medo daqui de dentro. Comecei a respeitar de verdade. E aí comecei a surfar bem melhor, sabe assim, porque é isso, a minha medalha já tá aqui dentro. E ninguém tira, nada separa essa medalha desse ser, dessa essência, dessa verdade.